Próximo feito, videoconferência de Cruz Alta, processo 229 da pauta, apelante. Clube Internacional Cultural e Recreativo e União Fazenda Nacional e apelados os mesmos. Dr. Elton Altair Costa, boa tarde, está nos ouvindo bem? Estou ouvindo bem, Excelência. Vamos iniciar o julgamento do seu processo, então. Passo a palavra ao relator, desembargador federal Otávio Roberto Pamplona, para o relatório. Trata-se de embargo de execução fiscal, em que o Clube Internacional Cultural e Recreativo move em face do Instituto Nacional de Seguro Social, já vista a distribuição na vara de origem do Executivo Fiscal, que faz referência à sentença. Eu adoto inicialmente o relatório da sentença, que transcreve, peço bem ao eminente relator para me dispensá-lo da leitura, já que disponibilizei minuto aos eminentes membros do colegiado, e já é de conhecimento do nobre procurador o teor do relatório, e prossigo com o relatório nesta instância, dizendo que sobreveio sentença que acolheu prefacial decadência, rejeitou a alegação de prescrição e no mérito julgou parcialmente procedente os embargos de execução fiscal e seguindo o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 269, inciso 1 do CPC, para a. Declarar a decadência dos débitos previdenciários anteriores ao período de 23 de 9 de 2000, cujos débitos em execução já foi retificado pelo INSS nesses limites através da CDA de número 35.794.830, nos termos da fundamentação. B. Determinar que a embargada retifique a penalidade aplicada no auto de infração, bem como a CDA, ajustando o débito ao limite mínimo, sem custas processuais, para tratar de embargo, reconhecida a recíproca sucumbência. Em suas razões de recurso, o clube alega que a sentença violou os princípios constitucionais da ampla defesa, não reconhecer a ilicitude da prova na qual se baseou a ação fiscal, reitera os termos da inicial e, ao final, requer o provimento desta apelação para declarar a falsidade ideológica do relatório fiscal e ilícita a prova produzida pela fiscalização, ao efeito de decretar a nulidade da notificação fiscal do auto de infração respectivo, que deram origem às CDAs, com o consequente cancelamento da exigência fiscal e desconstituição dos títulos e extinção da execução fiscal, tudo com base no artigo 618.1 do CPC. Por sua vez, a União alega que deve ser mantida a penalidade constante do auto de infração, surgindo contra critérios estabelecidos para a fixação da honorária. Os autos vieram a essa curso também por força da remessa oficial. Esse é o relatório, senhor presidente. Passo a palavra ao advogado Elton Altair Costa, que falará pelo apelante Clube Internacional Cultural e Recreativo. Vossa Senhoria dispõe de 15 minutos. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar registrado que o nosso Clube Internacional ele sofreu uma fiscalização do INSS e o que resultou numa notificação fiscal, um lançamento de débito, no valor de R$113 mil e, paralelamente a isso, um auto de infração no valor de 32 mil. O clube fez uma defesa administrativa em ambos os feitos, que tramitaram em separado, e no lançamento do débito obteve êxito em ter anulado o auto da infração. Todavia, a obrigação acessória da multa que foi aplicada, uma multa formal de R$32 mil, baseada em vários lançamentos que teriam deixado de ser feitos na GFIP mensal. O juiz reconheceu que essa multa era um pouco exagerada e reduziu. Por aí eu já vejo um problema porque o clube não teve aquela oportunidade de, por se tratar uma infração formal, de no prazo de 30 dias pagar com a redução da multa prevista em lei. Só que o grande problema que eu me enfoco é que nos dois processos administrativos, eles foram barrados por ausência do depósito administrativo, e todos nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional essa exigência. A sentença de primeiro grau, ela entende que essas decisões consolidaram-se na esfera administrativa porque o clube não ingressou com nenhuma ação ordinária ou mandado de segurança contra essa exigência. Nas razões de recurso, é alegado que a decisão contrariou o parágrafo 2º do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais, que diz o seguinte: no prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda a matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas até o máximo de 3, ou a critério do juiz até o dobro desse limite. Idêntica disposição se encontra no CPC, no artigo 745, inciso 5,
em que toda matéria útil à defesa poderá ser alegada em embargos. Na verdade, nas razões de recurso, nós manifestamos o entendimento que o clube não poderia ser forçado a entrar com um mandado de segurança ou, como dizer assim, uma ação ordinária forçada para rever essa exigência, se isso aí poderia ser feito por ocasião da interposição desses embargos. Porque aí ocorreu o seguinte: está sendo alegado diversas irregularidades nesses autos de lançamento, inclusive em relação à atuação da fiscalização. Quando iniciou-se esses trabalhos, no relatório diz que toda a fiscalização foi feita dentro do clube, só que isso não ocorreu. O trabalho de fiscalização ocorreu no próprio INSS, onde foram recolhidos, há uma informação da fiscal que ela teria feito um acordo com o contador. Só que, na verdade, o clube, o presidente, ele se recusou a assinar um LCD, um lançamento de débito confessado, no valor de 100 mil, e possivelmente por represália foi aplicada essa multa formal de 32 mil. Só que, por que ele se recusou a fazer isso aí? Esse lançamento estava totalmente irregular, abrangia períodos prescritos, porque abrangia 10 anos, o próprio juiz reconheceu isso na sentença, limitando a apenas 5 anos o valor da exigência. E essa multa formal é feita por aquela quantidade de lançamentos que, inclusive, de período prescrito. Só que o clube daí foi um outro fiscal lá no clube e fez daí um novo lançamento de débito que deu uns 68 mil, mesmo assim, englobando os 10 anos. E o que eu estou defendendo no recurso é que essa multa formal aí, ela deveria simplesmente ser eliminada, né? Porque ela se baseou, ela é um acessório daquela multa, daquele lançamento, de um valor superior de 113 mil, que foi considerado inválido, inclusive na esfera administrativa. Mas eu tenho a esperança de que esse processo administrativo seja reencetado em função dessa exigência do depósito administrativo que dificultou, então, a defesa do clube. Nós sabemos que, em matéria tributária, a melhor defesa é a administrativa do que a judicial, e isso aí foi sonegado do clube, porque quem julgou esses recursos administrativos foi aqui em Ijuí, que é o setor onde está lotada a fiscal, e está sendo alegado que ela não procedeu corretamente. Então, era importante que esse recurso fosse para junta administrativa da Previdência Social, para que eles examinassem até com o intuito de colaborar, porque foi uma fiscalização muito abrupta, muito injusta, assim por assim dizer, muito assodada, né, muito rápida, e que o clube gostaria que tudo isso aí fosse examinado dentro da esfera administrativa, observando daí os princípios constitucionais da ampla defesa e os recursos a ela inerentes. Eu defendo também que o entendimento da sentença de primeiro grau viola o princípio da legalidade, porque não tem nenhuma lei dizendo que o clube era obrigado a entrar com esse mandado de segurança ou com uma ação ordinária forçada. E, por fim, eu saliento essa questão da multa do auto da infração, que, por ser uma multa formal, não poderia ser, ela sendo considerada exagerada, ela tinha que ser anulada por inteiro, por o clube perder esse benefício de pagá-la com esse benefício de redução de 50% se fosse considerada cabível. Mas, como visto, foi uma multa muito exagerada, né, que se justificava daí a resistência do presidente do clube em assinar esse lançamento de débito confessado, porque abrangia, inclusive, período prescrito. São essas razões, então, que o clube entende que o recurso deve ser provido e considerado prejudicado o recurso da União e do INSS, que tem outros objetivos. São essas considerações que eu faço, então, senhor presidente, desembargador Pamplona e demais integrantes da mesa, aguardando o provimento deste recurso. Muito obrigado. Recitou a palavra ao relator. Presidente, eu verifico que realmente essa questão do depósito ela não está bem resolvida na jurisprudência. Eu vou pedir vista dos autos para revisar essa questão aqui, porque eu vejo que há controvérsia no âmbito da corte, então eu vou pedir vista. Certo. Ficando suspenso o julgamento. Proclamo então o resultado parcial do julgamento. Após o relatório e a sustentação oral,
Pediu vista dos autos o relator, ficando sobrestado o julgamento. Boa tarde, doutor. Obrigado, doutor. Sim. Enquanto se chama Joinville, pedido de preferência no processo 277 da pauta.